A paz do Senhor. Olha só, essa tarde de domingo abençoada. E você continua aqui na programação do Jovem Mais. E você esteve acompanhando agora há pouco o grupo jovem lá do quilômetro 25. Eles, que todo culto e mocidade, ensaiam um hino em Libras. Isso por conta da irmã Wendy. Ela faz parte lá do grupo jovem. E o grupo jovem, juntamente com os adolescentes, adoram ao Senhor nos cultos de mocidade cantando em Libras. Olha, nós trouxemos essa informação inicialmente porque o tema do programa Jovem Mais de hoje é inclusão do jovem surdo na igreja. E olha, é uma programação abençoada, mas sem perca de tempo, vamos para o momento do devocional. Você que está em casa nesse momento, se possível, pegue a sua Bíblia e abra em Levítico, capítulo 19, o versículo 14, que diz: Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E olha, para iniciarmos o programa já no clima de festa, porque é uma tarde de festa para a glória de Deus, estamos contando aqui nos estúdios com a irmã Emanuele e a irmã Miriam, como também o músico Hudson. A paz do Senhor, irmã Emanuele, a paz do Senhor, irmã Miriam. Amém, paz do Senhor. Irmã Emanuele, irmã Miriam, qual hino que vocês vão estar louvando ao Senhor? Perto de ti. Amém. Louvemos ao Senhor. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Não há lugar melhor do que estarmos perto do Senhor. E olha,
Você que está em casa pode estar compartilhando o link. Copie o link aqui no canto inferior do YouTube e você pode estar compartilhando através dos grupos de WhatsApp, através também do Facebook, dentre outras linhas interativas. E olha, só relembrando, como é que você pode estar participando do programa Jovem Mais? Através dos comentários no YouTube, mas também através do Instagram, @programa Jovem Mais. Semanalmente nós postamos lá enquetes, caixinhas de perguntas, dentre outras formas que você pode estar interagindo com o programa Jovem Mais. E olha, você esteve agora ouvindo a irmã Emanuele, ela faz parte da área 3, irmã Miriam, da área 17, e no teclado o irmão Hudson, que faz parte lá da área 2. E olha, dando continuidade a essa tarde abençoada, nós estamos recebendo aqui nos estúdios uma entrevistada muito especial. Quando você ouvir a voz, eu tenho certeza, o pessoal aí da rádio já vai conhecer imediatamente. Ela que é estudante de psicologia, é intérprete também de Libras, e além disso também é comunicadora, participa lá através do @cristão com Libras, produzindo conteúdo direcionado, voltado para a área de Libras. Estamos recebendo nessa tarde a irmã Eli Vieira. A paz do Senhor, irmã Eli. A paz do Senhor, Gabriel Cunha, a paz do Senhor a você que está nos vendo aí nesse momento e a toda a equipe que está aqui nos bastidores, muita gente, hein? Amém, glória a Deus. E também estamos recebendo o cooperador Matheus Matias, ele que faz parte ali da área 13. A paz do Senhor, irmão Matheus. A paz do Senhor a todos, né? Eu estou muito feliz, contente de estar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. E juntamente também vai estar ajudando aqui conosco a irmã Maísa, ela que faz parte aqui do Templo Matriz e também faz parte da equipe de intérpretes aqui da nossa igreja filial em Petrolina. Agora eu vou perguntar à irmã Eli. Irmã Eli, quem compõe a equipe de intérpretes aqui da nossa igreja? Vamos lá. Atualmente, nós temos na equipe de intérpretes e aspirantes a intérpretes, digamos assim, apoiadores, né, do trabalho. Nós temos a nossa irmã Maísa Rayane, que está aqui nos bastidores. Não sei se o pessoal aí pode mostrar depois ela um pouquinho. Maísa Rayane, a irmã Ruth Pereira, Juliette Cristiane, Jacira, Maísa, Joseane, irmã Gilma Batista e essa que vos fala, Eli Vieira. Amém, glória a Deus. Olha, é uma equipe aí forte e capacitada para estar ajudando aqui os irmãos surdos da nossa igreja. E ali, olha, eu já vou começar aí a pergunta. Nós falamos sobre Libras, mas o que é Libras? Bem, a Libras é a língua brasileira de sinais. É por meio dela que alguns surdos se comunicam. A gente diz alguns surdos porque quando nós falamos de pessoas surdas, pessoas com surdez, nós não estamos falando de um público, de um grupo homogêneo. Há surdos que se comunicam através da Libras, através das mãos, e não é gesto, tá? É língua mesmo. Há surdos que são oralizados, então que fazem leitura labial e que se comunicam oralizando um pouco. Há surdos que estão em isolamento linguístico, infelizmente, enfim, dadas a diversas condições da vida daquela pessoa. Então, ela não se comunica nem por Libras, nem por oralização, nem pelo português escrito. A comunicação se dá de modo gestual com sinais caseiros mesmo, com a família. Então, mas a Libras é reconhecidamente uma língua oficial. Ela não é a segunda língua do Brasil. Ela é reconhecida como uma língua do país. Tá? Como a língua do Brasil. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. E aí, já acrescentando a resposta, tem muita gente que tem dúvida. Então, todo mundo que sabe Libras consegue se comunicar com outras pessoas, com pessoas surdas, por exemplo, de outros países? Não. A Libras, repito, é a língua brasileira de sinais. Mas pelo mundo, nós temos outras línguas de sinais. Nós temos a ASL nos Estados Unidos, nós temos a língua de sinais francesa, enfim, cada país tem o seu código linguístico ali para as pessoas surdas. E temos, então, e se uma pessoa surda lá, por exemplo, não sei, da Jamaica, quer se comunicar com um surdo brasileiro? Bem,
ou um dos dois conhece, né, a língua de sinais jamaicana ou a língua de sinais brasileira, um dos dois não, ambos, né, conhecem uma das duas línguas, ou então nós temos também a língua internacional de sinais, que antigamente era chamada gestuno, mas é um termo que está em desuso. Então, a língua internacional de sinais, quem conhece, precisa estudar também, então consegue fazer essa ponte. Geralmente, ela é mais utilizada em contexto acadêmico, em contextos de congressos acadêmicos, né? Nós temos, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Brasil, um congresso que, inclusive, aconteceu esse ano. Se não falha a memória, ele acontece de 2 em 2 anos. E uma das línguas no qual ele ocorre, né, no qual as informações são transmitidas, é justamente a língua internacional de sinais. Olha, muito interessante. E eu acho que você que está em casa também assistindo através do YouTube, muitas vezes pode ter vindo aqui até o Templo Matriz em um dos cultos e pode ter visto algum intérprete lá na frente e você acha muito interessante. A gente que está de fora acha muito interessante. Agora, a pergunta que tem ali é: como surgiu o desejo de trabalhar nessa área com Libras? Então, foi bem despretensioso, assim. Eu estava, acho que com uns 9, 10 anos, e aí a minha mãe, eu fazia curso de inglês, e daí eu estava um pouco parada, e aí a minha mãe deu a ideia: olha, minha filha, lá no NUMEL, que é o Núcleo Municipal de Ensino de Línguas, aqui de Petrolina, Pernambuco, já a dica aí pra você, tem curso de inglês, vai lá se inscrever. Ai, não, mãe, não. E aí eu fui protelando, depois eu disse, vou fazer. Eu me lembro que eu liguei. E aí eu perguntei, tem curso de inglês? Tem vagas para o curso de inglês? Não, acabaram. E para o curso de espanhol? Também acabaram. Vagas para o curso de francês? Acabaram também. Tem vaga para quê? Para Libras. Põe meu nome aí. E assim tudo começou. E aí eu fui estudar. Eu não me recordo se eu já sabia o que era Libras ou não, mas eu era muito nova, acho que era com uns 10 anos. E aconteceu de modo bem despretensioso mesmo. O tempo se passou, e aí, ainda na primeira vez que o pastor Elci estava aqui, quando eu fiz o curso, ele já era pastor aqui. E aí, ele visitando a minha mãe lá em casa, com a irmã Gessilene, e aí ele foi, a gente conversando, eu falei, ai, pastor, eu encontrei com uma pessoa surda e tal, porque eu tinha no Projeferes, antes não se chamava Projeferes, era Grupo de Evangelismo de Férias. Olha a idade. Então, nós encontramos um surdo, e tudo que eu me lembrava era Jesus te ama. E aí, a gente bateu na porta da pessoa, e aí falou, não, é surdo. Eu disse, não, tá bom. Cheia de, né? Deixa que por dentro Jesus me ajuda, mas já bati, tem que esperar. Não era nem bater, apertei na campainha, e daí é uma campainha luminosa, né? Ao invés de sair o barulho, né? Fica piscando, né? As luzes em casa. E aí ele saiu. E aí eu falei, olá, boa tarde. Jesus te ama. Entreguei o papel e tchau. Foi com a coragem, tá vendo? Exatamente, só isso que tinha. Porque os sinais eu tinha me esquecido, eu não praticava o que eu tinha aprendido. E aí, eu conversando com o pastor, a irmã sabe Libras. Não é bem assim, não, a irmã sabe Libras. E daí ele me convidou para ajudar, para tentar montar um projeto, né? Aqui na igreja, nós não tínhamos ainda. E aí, eu aceitei. Eu não fiz uma coisa, confesso, ética. Assim, eu não fui ética na hora, mas eu, por não saber dizer não, na verdade, eu aceitei. Mas o que eu fiz? Fui correr atrás. Então, esse rapaz, esse jovem casado, eu procurei a casa dele com meu pai. Ele é crente de uma outra denominação, então ele conhecia os sinais, tanto do contexto cotidiano, quanto os sinais que utilizamos no contexto religioso cristão. O que geralmente nos cursos básicos nós não aprendemos, ou não aprendemos um vasto vocabulário. E aí eu paguei para ele, era um valor bem simplório, é o Marcos. O sinal de Marcos é esse, Marcos. E aí ele foi me ensinando. E aí eu fui com a cara e com a coragem e estudando. E aí a gente foi desenvolvendo o trabalho, né? E aí, na época, junto
Tinha o irmão Suyan, também a irmã Perpétua. Nossa, Perpétua, quanto a gente já enfrentou muita coisa juntas, assim, muita coisa mesmo. De fazer visita, entrar em lugares assim, a gente sair, Jesus protegendo a gente, muita coisa. E foi assim que tudo começou. E hoje a equipe tem crescido. Nós estamos nos organizando. Infelizmente, a gente não consegue, por exemplo, ainda estarmos em todas as congregações. Então, a gente centraliza todo o trabalho aqui na matriz, sabe? A gente faz visitas, sim, mas a gente acaba centralizando todo o trabalho aqui. Nós temos algumas meninas que já são intérpretes, outras que estão no processo, mas eu creio que em breve a gente vai conseguir atender mais irmãos surdos em outras localidades também. Ou seja, de uma porta fechada no curso de inglês, Deus abriu uma janela na área de Libras. Exato. Não foi ali? E hoje, eu profissionalmente também trabalho com isso. Justamente. Inclusive, já é bom lembrar aí o arroba do trabalho, como é ali. Cristão com Libras. Sigam lá, viu, minha gente, naquela página, não sei se pode citar o nome aqui. Pode sim. No Instagram, @Cristão com Libras. Vou ficar aguardando vocês. Ela sempre posta conteúdo voltado para a área de Libras. Eli, você falou aí sobre o início, algumas dificuldades, mas qual foi a sua maior dificuldade ao iniciar nessa jornada? Então, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que, primeiramente, essa questão de eu tive que correr atrás mesmo para me desenvolver na Libras. E uma outra questão, aqui na nossa região, hoje nós temos mais cursos, surgem alguns cursos de, não técnicos ainda, mas voltados para a interpretação. E a gente não tinha antes aqui. Não tínhamos. Tudo que tínhamos eram cursos básicos. Então, eu precisei me desenvolver enquanto intérprete sem a ajuda de um curso que pudesse me subsidiar. Então, foi a questão de estar sendo autodidata na área. E também contato com... Nossa, os meus amigos surdos me ajudaram muito. Alguns riam da minha cara no início, mas faz parte. Ai, me ajudaram demais. E eu digo que Deus... Sério, sem... O melhor professor, né? O melhor professor. Mas, assim, eu não estou com demagogia alguma. Em diversos momentos nessa aprendizagem, nesse processo, e a gente está sempre aprendendo, tá? O processo de aprendizagem, ele é inacabado, ele é contínuo. E muitas vezes eu me peguei, Senhor, eu preciso interpretar, por exemplo, na escola dominical, algum tema que não tinha sinal para aquilo, enfim, para alguns conceitos importantes. E eu vou transmitir como? Eu não sei. Jesus do céu. E aí, na hora, Deus... Quando eu cuidava, já tinha feito, sinalizado tudo. Os irmãos surdos tinham compreendido e eu ficava, Deus, muito obrigada, porque da minha cabeça não teria saído absolutamente nada. Teve um dia na EBD, inclusive, que eu fiquei estudando a lição. Eu disse, Senhor, eu não sei como é que eu vou ministrar tal conceito que era chave, sabe? Na lição. Eu não sei. E aí, o que fez? Vamos para a EBD, porque vamos lá, vamos embora. Fui para a EBD e exatamente isso aconteceu. Na hora, Jesus tomou ali minhas mãos e saiu. E aí, quando foi na quinta-feira da mesma semana, que aqui, pra gente, Petrolina é o culto de doutrina, né? E o pastor pregou dentro daquela temática. Glória a Deus, confirmando. Isso, e o interessante é que quando eu sinalizei e daí a locação, eu manti a mesma. E daí, quando eu sinalizei, foi nítido, um irmão surdo ficou assim, eu conheço, sabe? Ai, Jesus, que bom. Eles são muito expressivos, né? Sim, então assim, mas foi por causa da irmã Eli? Não foi. É porque a palavra de Deus precisava ser transmitida para aquelas pessoas. Então, por amor à obra dele, por amor àquelas pessoas ali que estavam precisando receber aquela mensagem, ele fez isso. Não por mérito meu. Eu só fui um canal, literalmente um canal bem simples. Mas ele poderia ter feito isso com qualquer outra pessoa, como acontece atualmente com as meninas, já que a gente tem uma equipe que tem crescido, graças a Deus.
Glória a Deus. E olha, nessa tarde nós estamos recebendo a irmã Eli Vieira, mas também estamos recebendo o cooperador Mateus Matias, ele que faz parte ali da área 13. Irmão Mateus Matias, eu gostaria de saber um rápido testemunho de como o senhor conheceu o evangelho ou se já nasceu em um lar cristão. Então, a minha família foi muito importante para eu aumentar o meu conhecimento, aprender e ampliar o meu conhecimento na palavra de Deus, bem como a igreja também, né? E assim permanecer firme nos caminhos do Senhor e segui-lo. Agora, Mateus, eu quero saber aí como foi a infância na igreja, quais as lembranças que você tem da infância na igreja? Bem, desde criança, eu sempre frequentei a igreja, sempre mesmo, né? Eu cresci na igreja, né? Foi um tempo que passou muito rápido, né? Logo eu cresci, mas sempre na igreja. Glória a Deus. Olha, o irmão Mateus e a irmã Eli vão estar dando continuidade aqui no programa, juntamente conosco, durante toda a programação. Vai estar participando aqui do programa Jovem Mais. Mas agora, chegou um momento importante, vamos de música. Nós estamos recebendo nessa tarde a irmã Emanuele e também a irmã Miriam. A irmã Emanuele lá da área 3 e a irmã Miriam da área 17. Irmã Emanuele, irmã Miriam, paz do Senhor. Paz do Senhor. Olha, agora eu fiz esse a paz do Senhor aí, porque geralmente a gente pergunta paz do Senhor, responde com amém. Eu quero saber se vocês sabem responder em Libras. Olha aí, é o primeiro desafio da tarde hoje. Como é, Miriam, Emanuele? Olha, antes de iniciarmos o programa, eles estavam aqui ensaiando para estar participando do programa de hoje. Irmã Miriam, já vou trazer até a informação, ela iniciou, não foi, irmã Miriam, o curso em Libras? Sim, iniciei no Numel também, como ela acabou de falar. Olha, e também já é importante nós falarmos que uma das escolas de Libras aqui na nossa região em Petrolina é o Numel. Eli já falou anteriormente, Miriam está reforçando, você que tem um interesse pode estar procurando depois mais informações. Qual o hino que as irmãs vão estar louvando agora? Toma o meu coração. Amém. Louvemos ao Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre
respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Glória a Deus, você esteve agora acompanhando a irmã Emanuele e a irmã Miriam e no teclado o irmão Hudson. E agora vamos dar continuidade à entrevista. Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios do programa Jovem Mais a irmã Eli Vieira e o cooperador Mateus Matias. Bem, Mateus, qual a importância da linguagem de sinais para os surdos na igreja e na sociedade? Bem, na sociedade, né, na igreja, a Libras, sim, é muito importante, né? Nos possibilita, por exemplo, aprendermos a palavra de Deus, né? E possibilita ao surdo conhecer a Cristo. Então, é de fato bem importante. Eli, e agora a sua opinião enquanto intérprete? Qual a importância de Libras tanto para a igreja quanto para a sociedade? Pronto. A Libras, enquanto língua de sinais, é extremamente importante. E daí eu faço já uma distinção, que é um equívoco bem comum que as pessoas cometem, de confundirem língua com linguagem. Quando nós estamos falando de linguagem, nós estamos falando de um conjunto de formas de comunicação. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a pintura é uma forma de comunicar algo, uma intenção, uma ideia. Quando nós temos o teatro, enfim, diversas formas de comunicar mesmo. Então, eu estou falando de linguagem. Quando a gente vê ali uma fotografia, por exemplo, ela passa uma ideia, ela passa uma imagem, ela tem uma intenção, mas não necessariamente, mas não é uma língua. A língua, ela é estruturada com códigos linguísticos, com regras, tem gramática, e aí, por isso, a linguagem é o todo, e dentro desse todo tem várias partes, inclusive a língua. Então, a Libras é uma língua. E ela é extremamente importante na sociedade como um todo. É uma forma de comunicação de diversas existências humanas, né? Nós temos pessoas que ouvem e pessoas que não ouvem. Nós temos pessoas que se comunicam com a fala, nós temos pessoas que se comunicam somente com o olhar, nós temos pessoas que se comunicam com as mãos. Então, é uma estratégia de comunicação que aquele próprio sujeito, aquele indivíduo, ele tem de construir, por exemplo, suas ideias, seus pensamentos. Vygotsky mesmo, né, para quem é da área da educação, da psicologia, né, Vygotsky fala que a língua é uma forma de estruturar o pensamento. Então, como é que eu penso? Eu penso em um dado momento. Eu penso com uma língua. Então, eu preciso fazer tal coisa. Em algo simples, né? Não, ou como eu aprendo. Eu aprendi isso e isso. Eu estou pensando com a minha língua. E o surdo, ele está estruturando esse pensamento também através da língua dele. É uma forma de acesso à educação, é uma forma de acesso à cultura, é uma forma de acesso à aprendizagem como um todo. Então, é extremamente importante para aquele sujeito surdo. E aí, o surdo sinalizante, né? E aí a gente fica, mas alguém pode estar pensando, mas eu sou ouvinte, eu não sou surdo. Então, assim, não tenho nenhuma relação, é importante para ele e para mim, não necessariamente. Será? Enquanto indivíduos que vivem numa sociedade, nós temos necessidade de interagirmos, certo? Interagirmos, seja por amizade, seja por profissão, por exemplo. Então, na tua profissão, você lida com gente? Tenho certeza. Não, eu trabalho com animais. Esses animais têm donos, esses animais
Você precisa se comunicar com pessoas. Então, na sua prática profissional, seja ela qual for, é importantíssimo também você aprender Libras, para que você faça parte da garantia de um direito, do direito linguístico daquela pessoa, e também para você se desenvolver. Já pensou um farmacêutico que vai atender uma pessoa e essa pessoa está com alguma dúvida em relação à interação medicamentosa, chega lá para perguntar ao farmacêutico, escreve. Mas o português escrito não é a primeira língua daquele sujeito. Será que ele vai conseguir se expressar? Sabe? Será que você vai conseguir dar esse atendimento para ele? Ah, não, mas eu serei médico. Tá, e quando chegar uma pessoa surda para ser atendida com você? Simples, chama um intérprete. Mas como assim? Um ouvinte, quando vai ser atendido, ele precisa levar uma outra pessoa? Ele é independente, ele é autônomo. O surdo também. Quem precisa dar a garantia do atendimento é o profissional. E às vezes a pessoa vai chegar lá querendo falar algo que é muito próprio, é muito particular. Ela não quer um intérprete junto para saber o que vai estar conversando. Ela não quer um familiar junto para saber o que ela vai falar. Então, é imprescindível, seja qual for a sua profissão, tá? É direito daquele sujeito surdo. E é importante que você saiba também para conceder o melhor atendimento possível para aquele sujeito, para aquele cidadão. E nós, enquanto cristãos, rapidinho, que eu falo demais, né? Fica à vontade. Vou tentar... Enquanto cristãos, né? Jesus nos deixou uma palavra, o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não disse pregai o evangelho somente para as criaturas ouvintes. Ele falou toda criatura, envolve os surdos também. Então, como cristão, também é sua responsabilidade pregar o evangelho para as pessoas que são surdas. E também você estava falando que no início do trabalho parece que tinha 2 ou 3 surdos aqui na nossa igreja, e hoje nós já temos uma quantidade bem maior. E também de visitantes, não é isso? Seria bom também mencionar. Exato. Nós precisamos adequar ainda os dados, atualizar os nossos dados, mas nós temos uma quantidade de 11 pessoas surdas, cristãos, assim, que frequentam os cultos, né? Nem sempre eles estão todos, né? Mas nós também recebemos atualmente nós estamos tomando conhecimento, está chegando, inclusive a gente já conversou com o nosso pastor para a gente traçar, na verdade já está traçada, vamos iniciar uma coleta de dados no campo de pessoas surdas que são da nossa igreja, porque às vezes é alguém que está lá no interior, ou às vezes num bairro afastado que a família não costuma vir para a matriz e daí não sabe que tem intérprete aqui, a gente acaba não tomando conhecimento, então a gente vai fazer esse levantamento. Oficialmente agora nós temos 11, mas na verdade temos um número maior. Eli, você está falando sobre um sinal que você fez e causou até um espanto no jovem. Ele disse, olha, eu conheço isso aí. É como deixar o culto mais interativo, como deixar esse momento de você como intérprete estar repassando o culto, como é que pode tornar mais interativo esse momento, mais interessante? Bem, durante o culto, eu vou tomar a estratégia da Escola Bíblica Dominical, porque eu acho que a gente tem como intervir mais, já que temos uma sala em Libras, né? No momento, ainda nós só temos uma no momento, mas nós queremos, né, ampliar também. Vai dar certo, em nome de Jesus. As meninas estão aí se preparando, tem mais gente chegando na equipe, vai dar tudo certo. A obra é de Deus, e ele tem interesse, né? Então, em termos de EBD, o surdo ele é muito visual, sabe? Então, além das estratégias linguísticas que nós recorremos, como o uso de classificadores, por exemplo, manter... quando nós estamos falando de personagens, nós fixamos um personagem em um local, e aí esse personagem ele pode andar... Davi foi lá no Ribeiro, pegou tal coisa, e ele volta para aquele lugar, para a gente ter uma ideia espacial. Mas, então, tem esses recursos dentro da língua, e também nós utilizamos muitas imagens, na verdade, sabe? Ilustrações mesmo, para que facilite a compreensão, né, dos nossos queridos irmãos. No campo da pregação, do culto, mas fica um pouquinho, não vou dizer limitado, mas a gente tem a forma de dinamizar é mais com os recursos intralinguísticos mesmo,
tá? Então, por aí. Pronto. E olha, vou fazer uma pergunta agora para o cooperador Matheus. Durante o culto, qual o momento que ele gosta mais, que chama mais atenção? O momento do louvor, da palavra, da oração? Qual o momento que chama mais atenção? Então, durante o culto, né, no momento da igreja, eu me alegro tanto, né, na hora de ir para a igreja, porque é tão importante para mim. Eu gosto muito da programação. Gosto muito da EBD, por exemplo, que é um momento que nós temos de estudo da palavra. E olha, antes de nós iniciarmos o programa, ele estava contando aqui um rápido testemunho sobre a questão da oração. A oração ela é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Ele tem alguma experiência com a oração e, se possível, está contando nesse momento. Sim. Quando estou orando, né? Na verdade, ele estava dormindo e Deus, na madrugada, acordou ele para orar e falou que iria curá-lo do coração, de um probleminha que ele tinha no coração. Glória a Deus. E assim aconteceu. Deus curou ele dessa condição que ele tinha, dessa condição cardíaca que ele tinha. Glória a Deus. Eli, como podemos contribuir para a propagação de Cristo? Essas formas de linguagem são um exemplo? Sim, a Libras, enquanto língua, é sim uma forma de propagação da palavra de Cristo, né, da palavra de Deus, para as pessoas surdas. E aí, os recursos linguísticos que entram aí dentro daquele campo da linguagem que nós comentamos, também nós temos, por exemplo, nós temos literaturas para pessoas surdas, nós temos cardzinhos evangelísticos também para pessoas surdas. Atualmente, nós temos um projeto maravilhoso, interdenominacional, que você pode acessar aqui no YouTube, é o DOT Brasil. Você coloca DOT Brasil, DOT Bíblia, DOT Libras, alguma coisa assim, e você vai encontrar que é um projeto de tradução da Bíblia Sagrada por surdos. Então, nós temos teólogos surdos que estão trabalhando nessa tradução, intérpretes que também têm cooperado, os próprios surdos que têm editado, né, os próprios surdos também que têm sinalizado, e é não está pronto porque demora anos, né, claro, para tradução, mas sim, tem alguns livros já prontos e capítulos de alguns outros livros que vocês podem ter acesso. Então, é uma forma também de propagação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E olha, vamos para o primeiro vídeo pergunta. Amém. Irmã Eli, olha, uma pergunta diretamente agora lá da direção do programa, viu? Olha, eles querem saber como é que funciona esse processo de interpretação em outros países. Como é que funciona? Bem, em outros países, eu estou vendo ali uma movimentação nos bastidores, então eu já percebi de quem é. Olha, a Felipe, pergunta. Viu? O nosso Felipe, que é o responsável, que coordena as câmeras. Justamente. Aqui, né, junto com o pessoal. Bem, como é a interpretação, eu confesso que eu não vou saber dizer como ocorre a interpretação em si em outros países. Agora, as línguas de sinais, elas têm algumas similaridades em questão à sua estruturação. Então, eu imagino que em outros países seja semelhante aqui ao Brasil, né, que você tem. Aqui no Brasil, por exemplo, nós aprendemos, né, a Libras básica, depois a gente vai avançando para o intermediário, para o avançado, tendo contato com o surdo, depois aprendendo estratégias de tradução. E eu imagino que o processo seja o mesmo, mas infelizmente não tenho. Eu vou ficar devendo essa pergunta, assim, como acontece em cada país. Eu realmente desconheço, sei apenas aqui no Brasil. Olha, Felipe, a resposta está aí, viu? Olha, a irmã Ellen, lá da congregação em River Shop, ela esteve enviando uma pergunta. E a pergunta é: qual a maior dificuldade na inclusão do jovem surdo na nossa igreja? Interessante. Eu acho que até é uma pergunta que a gente pode estender também para Matheus. A maior dificuldade em relação à inclusão, na minha opinião, é porque nós temos um número limitado de pessoas que conhecem a Libras.
Mas não somente. Às vezes, por não conhecer a Libras fluentemente, alguns irmãos são super simpáticos, né, para receber e tudo, mas por ficar perdido, às vezes não se aproxima muito, sabe? E aí eu sinto um pouco dessa falta, assim. Então, você que tem a oportunidade de ver algum irmão surdo, eu não sei falar nada, olha, os irmãos já dão um sorriso, assim, mas intencionalmente tenta se aproximar, sabe? Sorrir, pega na mão, assim, procura saber com algum intérprete que está ali do lado. Olha, me ajuda a me comunicar, me ensine aí algum sinal. É uma interação bacana, sabe? E aí no próximo culto você fala, olha, agora me ensina um outro sinal. Eu quero conversar, dar um bom dia, uma boa noite, a paz do Senhor para aquele irmão. Então, eu sinto um pouco essa dificuldade, assim, mas não é intencional, não é porque os irmãos querem, né? Porque eu entendo, você não conhece a Libras, a língua, você fica meio perdido. Mas, olha, se aproxima do surdo, que ele vai te ajudar demais, nossos irmãos surdos. Se aproxima dos intérpretes, assim, que nós temos o maior prazer de estar auxiliando. Amém. Todos temos essa dúvida. Qual o modo correto de chamar? Deficiente auditivo, surdo? Como é que a gente pode estar chamando? Pronto. São coisas distintas. E agora eu vou... E eles têm... está na legislação a quantidade de decibéis que você é considerado, a partir de quantos decibéis você é considerado deficiente auditivo e surdo. E eu não me lembro se são 40 decibéis, eu vou ficar devendo essa também. É uma informação que eu sempre me esqueço, que eu sempre preciso estar dando uma olhada porque eu me esqueço, mas dá uma pesquisadinha aí que você encontra. Deficiente auditivo e pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas é diferente, tá? Então, assim, toda pessoa surda tem deficiência auditiva, tecnicamente, mas nem todo deficiente auditivo é uma pessoa surda. Como assim? Há pessoas que têm perdas auditivas, seja por uma condição genética, seja por uma questão de trabalho, né, exposição a barulhos e tal. Então, vai tendo uma perda gradativa em ambos os ouvidos ou não. A surdez, a pessoa tem perda auditiva nos 2 ouvidos e tem uma quantidade de decibéis que é considerada, que inclusive é preconizada em lei, e eu não me recordo agora, se não falha a memória, é de 40 decibéis para baixo, se não me falha a memória. Então, a pessoa passa a ser considerada surda. Mas aí nós temos surdos que têm surdez profunda, que daí não vão ouvir absolutamente nada, e aí tem pessoas com surdez que, por causa dessa questão dos decibéis, né, mais próximo ali desse 40, se não falha a memória, desse limite, que sons muito fortes, por exemplo, ele vai ouvir, mas ele não vai conseguir distinguir as palavras, vai ouvir um barulho, e a depender da distância, de como é esse barulho, pode até causar muita dor. Mas o surdo, ele sente a movimentação, ele sente os movimentos. Então, por exemplo, há atualmente aparelhos tecnológicos, né, que a pessoa utiliza e vai sentindo os movimentos, as batidas de uma música para ir acompanhando. Então, enquanto acompanha a sinalização, vai acompanhando também o ritmo, e daí tem muitos surdos que gostam. E outra coisa, um fato bem interessante, às vezes você vê algumas pessoas surdas que gostam de utilizar fone de ouvido. Sim. E assim, há pessoas que podem ter uma questão em relação à sua identidade, de querer se assemelhar a alguém ouvinte ali do seu convívio, pode ter, mas tem outros surdos que realmente gostam de estar ouvindo ali um zubidinho, que conseguem, então, características de cada pessoa. Irmão Mateus, qual foi a sua maior dificuldade na inclusão, na questão ao adentrar a igreja? Então, a maior dificuldade de inclusão na igreja é a questão da falta de comunicação. É bem difícil. É bem difícil. Com algumas pessoas eu consigo me comunicar, mas é bem pouco. E também ele falou que desde a infância ele já nasceu em um lar cristão. Como era a convivência em casa e na escola enquanto jovem cristão? Então, em relação à minha família, ela me abriu as possibilidades de comunicação, e isso sempre foi muito bom. E na escola?
Quando eu falo família, eu falo tios, primos, né? Que todos conseguem se comunicar comigo. Na escola, eu tinha um professor e um intérprete de Libras, né? Mas em relação à comunicação com os alunos, era muito difícil. Havia somente eu mesmo, como aluno, para utilizar a língua. Irmão Mateus, você sempre participou de conjunto infantil, união de adolescentes, faz parte de grupo de jovem. Como foi esse processo assim de inserção nesses trabalhos na casa do Senhor? Sim, eu como criança, né, que cresci na igreja, né, até e depois dos 12 anos, na fase dos adolescentes, sempre participei. Bem, e hoje eu coopero, né, na igreja, né, tanto com os hinos me dão, por exemplo, a letra e eu vou acompanhando. Bem, na igreja eu fico como porteiro, eu participo dos cultos, recolho as ofertas. Deus me escolheu, me chamou para isso. Glória né? a Deus. Também eu participo da obra, né? Participo da obra de Deus como todo, estou ali sempre presente. Glória a Deus. E ainda, né, participo da organização, né, de concertos que acontecem na igreja, do zelo da igreja, né? Estou ali organizando, zelando do templo. Ou seja, é um cooperador ativo, sempre está ali ajudando na obra do Senhor. Falando sobre acessibilidade e inclusão, como inserir os nossos irmãos? Bem, como inserir? Vocês viram aí no início do programa, a Wendy Raquel, né, a mãe dela é a dirigente do conjunto de jovens, né, daquele conjunto de jovens, e uma iniciativa muito bacana é justamente o quê? Tem uma pessoa que fica auxiliando ela ali e todo mundo participa, né? Aprendendo hino em Libras e canta com ela, né? E, em Libras, e todos ali cantam. É uma estratégia muito interessante de participação, de inclusão, né, da pessoa surda. Uma outra estratégia é, se você tem um irmão que é surdo na sua igreja, primeiramente, você, antes de recorrer, nossa, o que eu faço? Eu preciso falar com o especialista em surdez. Não, faz o seguinte, conversa com aquela pessoa. E aí você pode utilizar um intérprete, sim. Você pode utilizar, às vezes, a comunicação gestualmente. Você também consegue se comunicar com aquela pessoa. Conversa com a família. O que ela gosta? Ele, por exemplo, o Mateus, ele gosta muito da EBD, como ele disse. Né? O que ele gosta de fazer também por exemplo, de zelar da igreja. Então, foi percebido isso? Então, olha, Mateus, zela da igreja, fica responsável por isso. Mateus é o responsável por abrir o templo, a congregação dele. Mateus é cooperador, é responsável por recolher as ofertas na igreja. Mateus é responsável também por estar como porteiro da congregação. Gente, há um incentivo do presbítero dele que incentiva ele, por exemplo, a leitura. Ele disse que o presbítero mostra para ele onde vai ser a leitura. E eu disse, mas cadê a intérprete na congregação? Mateus mora na zona rural e nós não temos ainda condições de estar deslocando uma equipe para lá. Então, Mateus vem e participa dos cultos aqui na Matriz, mas durante a semana, e quando ele não pode estar vindo para cá, ele vai nos cultos da congregação dele, e isso não impede ele de estar ali participando com os irmãos. Então, nós temos um assistente que incentiva Mateus a estudar a Bíblia. Ele está com um caderninho dele aqui, isso. Ele pode mostrar dos esboços bíblicos que Mateus faz. Sabe? É bom até mostrar. Antes de nós iniciarmos o programa, ele estava mostrando aqui os esboços que ele faz de pregação e tudo mais. Exato. Pode estar virando. Olha, para você ver. Olha que coisa linda.
Então, é uma forma, foi percebido isso. Nós temos uma necessidade aqui e o nosso irmão, ele pode estar cooperando. E assim foi feito. E o incentivo para ele estar fazendo a obra de Deus. Então, identifique o que pode ser feito. Por exemplo, vai ter uma festividade. Você tem um adolescente e um jovem surdo no seu conjunto. Vai ter uma festividade, por que ele não pode participar? Ele precisa ficar ali sentado? Não. Ele pode participar de todas as apresentações, conversa, ver se a pessoa quer, ele pode participar do processional, pode participar do jogral. O Wendy e Raquel participam de jogral, que é algo que comumente é oralizado, né? Mas o Wendy e Raquel, aquela menina que apareceu ali no conjunto cantando no vídeo, ela participa de jogral. Então, assim, chegou uma pessoa surda na minha congregação. O que eu faço? Primeiro, veja, recepcione aquela pessoa, veja o que ela gosta, as possibilidades dela, converse com a família, claro, aprenda Libras, se é uma pessoa sinalizante, e há diversas estratégias. Todas as outras atividades que as pessoas ouvintes participam, a pessoa surda também pode participar. Se tiver que ser feito alguma adequação, é simples de se fazer também. Não fique com medo, não se desespere, vai dar tudo certo. Ele, olha, surge a dificuldade. Olha, eu não falo com surdo porque eu não sei Libras. Muitas vezes a pessoa pode pensar dessa forma. Mas como evangelizar a comunidade surda sem saber Libras? E que forma pode ser? E caso você tenha até algumas sugestões ou ideias, pode estar falando. Pronto. A primeira coisa, tenta aprender Libras. Mas nesse processo, enquanto você está aprendendo, nós, como eu falei, nós temos literaturas para pessoas surdas. Literaturas que são visuais. Tem uma literatura bem interessante da Junta Nacional de Missões, inclusive, que é como se fosse um gibizinho e você só tem os desenhos. Você não tem pouquíssimas palavras. Você pode estar entregando, sabe? Você pode estar convidando aquela pessoa para vir para a igreja, porque aqui nós vamos ter um grupo de intérpretes. Você pode avisar para os intérpretes da sua igreja: olha, eu conversei ali com uma pessoa surda, com a família, e você não gostaria de fazer uma visita lá? É uma forma também de você comunicar, né? E a gente sempre diz que a gente comunica com a nossa vida. E não é verdade? A gente prega a palavra de Deus com a nossa vida. Então, você sendo um cristão exemplar, você também estará mostrando para aquela pessoa como ser um cristão. E que Cristo faz diferença na nossa vida, de modo que gera o interesse dela de ser como você. Sabe? De frequentar o espaço que você frequenta. Ela percebe que você tem maneiras de agir que o mundo não tem. É uma forma de se pregar o evangelho também. E olha, eu já vou até fazer uma pergunta para Mateus. Mateus, qual o versículo aí preferido da Bíblia? Qual o versículo que você mais gosta? Então, o versículo que eu mais gosto na palavra de Deus se encontra em Salmos, capítulo 19, e o verso 1, que diz: os céus anunciam o poder de Deus, e os céus mostram as obras de suas mãos. O verso 2 diz: todo dia, um dia anuncia a outro dia, e a noite anuncia a outra noite. Sem que nenhuma palavra, sem que nenhum som saiam da sua boca. Amém, glória a Deus. E olha, vamos agora para o vídeo pergunta. A irmã Yasmin Nóbrega, ela mandou um vídeo para estar passando no programa de hoje. Produção? Senhor, pessoal do programa Jovem Mais. Eu sou Yasmin Nóbrega, faço parte do Templo Matriz e sou da área 1. E o tema que eu recebi foi a inclusão do jovem surdo na igreja. E a minha pergunta relacionada a isso é: como o jovem surdo faria para se relacionar com os outros jovens, já que a maioria dos jovens hoje em dia não sabe interpretar Libras? E aí, Mateus? Como se comunicar? Ih, tomei o lugar do apresentador. Misericórdia. Não, pode ficar à vontade, era para Mateus também. Como se comunicar? Como você se comunica com os seus amigos da igreja que não sabem Libras? Então, na minha igreja, as pessoas não sabem Libras. Então,
eu compreendo, sim, a palavra de Deus e fico mais ali observando. Você interage com as pessoas? Sim. Como? Bem, é importante. A gente sempre conversa. Eu sempre converso com o presbítero, por exemplo. Isso se dá, às vezes, por exemplo, através de gestos. Pronto. E olha, você que está em casa, tá vendo aqui na tela eu, Teli, Eli e o irmão, o cooperador Mateus Matias, mas aqui ao lado também está um intérprete, não é, Eli, que faz parte da equipe aqui da nossa igreja. Isso, a nossa irmã Maísa Rayane. A gente tentou mostrar ela aqui de todo jeito. Os meninos vão mostrar ela agora. Mas ela foge de câmeras, minha gente. Irmã Maísa, ela está aqui a todo instante, ajudando nesse processo da interpretação. Exato. E aí, já aproveitando também para responder a pergunta, né, que foi feita, a comunicação se dá de diversos modos. Gestualmente, como o Mateus disse, né? Então ele consegue se comunicar com o presbítero dele, por exemplo, que não sabe Libras. Mas a gente se comunica de diversos modos, gente. A gente se comunica com o nosso olhar. A gente não consegue saber só pelo olhar se uma pessoa está feliz ou com raiva. A gente se comunica. Então, olha, você chegar, cumprimentar a pessoa, participar, tá ali, todo mundo numa rodinha, venha, vai ter uma festinha, venha também. A comunicação, ela acontece. Melhor seria se tivesse Libras? Com certeza. Com certeza, mas não é por não saber Libras que eu não posso incluir aquela pessoa, que aquela pessoa não pode estar participando junto comigo e que eu possa estar participando juntamente com ela. Porque também não é só uma questão de, eu abro as portas para aquela pessoa, eu incluo essa pessoa na minha vida, no meu mundo. Não, aquela pessoa também vai estar te incluindo no mundo dela, na forma dela, e juntos a gente forma um mundo, né? Um contexto ali. Então, há diversos modos. Não saber Libras não é justificativa para não ter contato com o irmão surdo. Chega e fala, olá, deixa eu sinal, olá, tudo bem? Você pode... Olha, uma dica para você puxar assunto. Sinal, faz assim, ó. Sinal. Isso aqui, o sinal está para Libras, tal qual as palavras estão para o português. Então, você pode, por exemplo, apontar, viu uma árvore, você pode... Aponta e pergunta, qual é o sinal? A pessoa vai te dizer, é uma árvore. Você pode chegar e perguntar, qual é o teu sinal? Como se fosse, qual é o teu nome? É uma forma de você puxar assunto e aquela pessoa vai conversando. Mas e aí? Depois? Eu não vou saber o que falar depois. Na comunicação, tudo se resolve. Através dos gestos, a gente vai compreendendo o outro também. Não é empecilho, não é justificativa você não saber Libras para não se comunicar. Eu acho que o Mateus queria falar alguma coisa. Então, com os meus amigos, eu tenho uma comunicação também, porque eu aprendo algumas palavras em português, eles aprendem comigo, né? E a gente vai se comunicando. Então, eu tenho amigos homens, os meninos, por exemplo, que não sabem Libras, mas eu vou mostrando a palavra, o sinal, e assim a gente vai se comunicando até conseguirmos nos comunicarmos efetivamente. Essa é uma estratégia. Olha só, você que não sabe Libras, pode se aproximar do Mateus, ele vai estar ensinando, vai estar ajudando aí nesse processo de aprendizagem. E olha, vamos agora de música. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje a irmã Emanuele e a irmã Miriam. E eu gostaria de saber, irmã Emanuele e irmã Miriam, tem alguma pergunta para estar sendo feita nessa tarde? A irmã Eli, ao irmão Mateus, que estamos recebendo aqui nessa tarde. Jovens podemos ajudar e incluir os surdos na igreja. Tem como repetir, irmã Miriam? O pessoal de casa não deu para ouvir por conta de um erro técnico. Tá certo. Minha pergunta é para o irmão Mateus. Eu gostaria de saber como se ele pode nos dar dicas de como nós jovens podemos estar ajudando e incluindo os jovens surdos na igreja. Bem, sendo amigos, trazendo pessoas amigas para cá. Por exemplo, nas quintas-feiras nós temos o culto, então fiquem juntos, né? Tenham esse contato. Amém. Irmã Miriam e irmã Manu, qual o hino que vocês vão estar louvando ao Senhor nesse momento? Amém. Louvemos ao Senhor.
a ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Amém, glória a Deus. Você esteve agora acompanhando a irmã Emanuele e a irmã Miriam, que está louvando ao Senhor aqui nesta tarde. E olha, nesse momento, vamos com um minuto em Libras. Quem vai estar participando agora trazendo uma mensagem é a irmã Jacira, e logo após a irmã Eli Vieira vai estar dando continuidade aqui no programa, ensinando alguns sinais. A irmã Eli e o irmão Mateus, o cooperador Mateus, vai estar ensinando alguns sinais para você que está em casa. Irmã Jacira vai estar trazendo uma mensagem em Libras. Medo, tristeza, dúvidas e incertezas invadem nosso ser. Nos sentimos tristes, desanimados, pensamos às vezes que estamos só, mas Deus nunca nos abandona. Glória a Deus. A irmã Jacira esteve participando aqui nesse momento. Ela que faz parte também da equipe de intérpretes, né, Eli? Isso. E olha, nesse momento agora nós vamos estar aprendendo alguns sinais. O cooperador Mateus vai estar aí passando para nós. A irmã Eli vai ficar aqui na parte de intérprete e nós vamos estar aprendendo nesse momento. E olha, o primeiro é a paz do Senhor e a resposta amém. Como é que nós podemos fazer? Olha, primeiramente, faça assim com as suas mãos, ó. Esse movimento, paz e Senhor. Os dedos entrelaçados. Paz do Senhor a todos. Amém. Outro sinal, o bom dia, olha. Faz assim com a sua mão. E esse outro. Bom dia é um sinal composto. Boa tarde. E boa tarde.
Isso. E boa noite. Você também pode fazer assim, boa noite, dessa outra forma. Muito interessante. E qual o sinal? Olha, eu vou fazer agora uma pergunta, um desafio aqui para ele. Qual foi o sinal mais difícil que você aprendeu até hoje? E depois também Mateus vai estar... Mateus, ele fala assim, olha, estejam sempre calmos e vão aprendendo, né? E aí, aos poucos, vocês aprendem e futuramente poderão estar interpretando. Glória a Deus. É o conselho de Mateus aí. O sinal mais difícil que eu aprendi, eu não me recordo assim de um sinal difícil para execução. Não que não tenha tido, eu não me recordo. Mas um sinal que eu tive muita dificuldade para encontrar um correspondente no português é esse aqui. Peraí, olha. Esperem um minuto, por favor. Mateus fala assim, olha, é importante, né, que todos sejam amigos, sejam parceiros, né, unidos com Cristo, e nós somos irmãos em Cristo, firmarmos aí essa parceria. É isso mesmo. Né? Aqui na Assembleia de Deus, né, que todos sejam sempre irmãos em Cristo e estejam sempre abertos para visita, para frequentar. Amém, glória a Deus. Está vendo aí a parte? Deixe-me falar algo. Eu estou com a Bíblia aqui no colo, minha gente. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Apesar de dizer que mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, esse sinal, para quem está... Nós temos transmissão na rádio, né? Isso. É assim, olha. São uma mão com a palma virada para baixo e a outra palma batendo em cima. E aí depois você vai fazer o sinal de seu ou de sua, que é, você faz, sabe aquele V de vitória? Sabe? E aí você joga assim para frente em direção a outra pessoa. Depois você vê aí no YouTube para aprender, tá? Então, esse sinal assim, eu tinha muita dificuldade de conseguir uma palavra correspondente no português. E aí, depois, eu fui compreendendo como interpretar. E aí, eu fui buscar lá no inglês. Sabe quando você fala myself, yourself, yourselves, por exemplo, themselves, que significa o quê? Você mesmo, eles mesmos, nós mesmos. Então, assim, eu mesmo que fiz, ou foi você mesmo quem fez, ou é uma responsabilidade sua mesmo, sabe? E aí, por causa disso, aí eu fui fazendo as conexões linguísticas aqui na cabeça, e aí eu consegui também não definir uma única palavra. Mas esse é um sinal que você faz, por exemplo, você pergunta, não, mas quem vai fazer isso? A gente fala, você mesmo, sabe? Você mesmo, responsabilidade sua. Ou então, eu mesmo. Aí você, ao invés de fazer para outra pessoa, apontar o seu, você aponta para si. Eu mesmo, sabe? Ou assim, sinal de pessoal, enfim. E, enfim, esse foi o sinal mais difícil que eu consegui para encontrar uma correspondência no português. Mas para execução, eu não me recordo. Não que não tenha... Houveram vários. Eu só não me recordo agora. E olha, Mateus, qual a importância da equipe de intérpretes da igreja na sua vida pessoal, espiritual? Poderia comentar um pouco? Então, em minha vida, eu sempre frequento a igreja, né? Eu sempre procurei obedecer a Deus e a palavra de Deus e servi-lo. Então, estar aqui é uma forma... eu também recebo incentivos para estar aqui e obedecendo a Ele também foi assim que Ele me curou. E os intérpretes me auxiliam, né? Me chamando, né? Me convidando, me auxiliando na aprendizagem, e é o que eu sempre desejo, né? Perguntando se eu estarei indo, e eu sempre quero estar frequentando. Amém, glória a Deus. Ele é aluno. Mateus ainda diz o seguinte... Eles podem estar falando, olha, vocês podem, quem tiver interesse de aprender Libras, podem estar falando com Eli, que sou eu que estou falando aqui com vocês, para estarem aprendendo, se desenvolvendo. Será muito bom.
Ele disse anteriormente que também é componente da EBD. No caso, ele participa de campanha evangelizadora, dos demais trabalhos da igreja também? Sim, eu participo. Então, na localização, né, onde eu faço parte da igreja, eu evangelismo, converso com as pessoas, me mantenho unido com os meus irmãos, né, em Cristo, né, e estou sempre unido a eles. Né. Participo das confraternizações também com os meus irmãos e amigos. Participo do grupo de evangelização, também da EBD, também do grupo de louvor. Enfim, eu participo de vários grupos, Assíduo, né? sempre está participando dos grupos. Eu participo muito dos grupos, nos grupos de louvor, por exemplo, eu vou acompanhando os hinos e sou eu quem distribuo também a letra dos hinos para os demais. Né? E também participo da evangelização, entregando literatura nas casas. Mateus, ele é sempre muito assíduo. E ele fala aqui, isso é muito importante. Um cooperador ativo e participante na obra de Deus. Isso. E olha, vamos agora com o vídeo pergunta. O irmão André Alves, ele esteve mandando uma pergunta para estar passando no programa de hoje. Juventude do programa Jovem Mais. Aqui é o auxiliar André da congregação José e Maria 2, área 4. Estamos com um tema sobre a inclusão do jovem surdo. E eu tenho uma pergunta: como acolher, como receber uma pessoa surda não crente? Eli e Mateus podem ficar à vontade para estarem respondendo. É preciso conduzir essa pessoa, né? Saudar, cumprimentar, né? E depois, né, perguntar se a pessoa deseja aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, ter seus pecados, né, ser limpo dos seus pecados. É isso mesmo. Você precisa, primeiramente, receber essa pessoa, cumprimentar essa pessoa. Mateus já ensinou aqui alguns sinais. A gente vai reforçar já, mas se você se esquecer, sorria para a pessoa e leve ela para alguma acomodação. Tá? E aí, nesse caso, é importante que você tenha um intérprete para estar auxiliando ali, interpretando os cultos. Caso na sua congregação não tenha e chegou, né, uma pessoa surda, o que você vai fazer? Você vai pedir para ela o endereço da casa dela, um contato, e você vai entrar em contato conosco, comigo, a irmã Eli Vieira. Qualquer coisa você conversa com o coordenador. Você pode chegar diretamente a mim, e não é difícil, quem é aqui de Petrolina, chegar a mim, mas havendo alguma dificuldade, você pode conversar com o seu assistente ou com o seu coordenador, e eles vão estar me passando o nome, a localidade, o endereço da pessoa, para a gente estar fazendo uma visita. Tá certo? Amém. E agora, nesse momento, vamos com um vídeo. Aliás, vai ser um recorte da Live Jovem, lá da Área 2, onde tem 2 jovens surdos louvando ao Senhor em Libras. Acompanhe neste momento. Glória a Deus, você esteve acompanhando nesse exato momento
um recorte lá da live Jovem da Área 2, onde o irmão Felipe e o irmão Diogo estiveram louvando ao Senhor. E olha, dando continuidade em música, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Jovem Mais a irmã Emanuele e a irmã Miriam. Irmã Emanuele, irmã Miriam, qual hino vocês vão estar louvando ao Senhor nesse momento? Hino que tem por título Não há Deus Maior. Amém. Louvemos ao Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia, não há Deus maior do que o nosso Deus. E olha, em clima de animação, vamos dar continuidade aqui à entrevista.
E olha, você que está em casa, você pode ainda estar compartilhando o programa Jovem Mais. Copie o link que está aqui na parte inferior do YouTube, pode estar compartilhando através do WhatsApp, ou até mesmo você que também está pela rádio, liga aí, pede para sintonizar na 106.7 FM. E você que está comentando, continue interagindo conosco aqui no programa Jovem Mais. E olha, dando continuidade à entrevista, Eli Vieira, o irmão Mateus, nós falamos aqui muito sobre intérprete. Mas como funciona a formação dos intérpretes? Bem, a formação dos intérpretes, ela está no processo atualmente, dos intérpretes de Libras, de mudança. Por quê? A figura do intérprete. Quem era esse intérprete há alguns anos? Eram familiares que sabiam Libras, eram professores que sabiam Libras, e nós tínhamos, então, profissionais que... Outra coisa muito importante, pessoas das igrejas, tanto igrejas protestantes, quanto também a Igreja Católica, que se empenharam na difusão, por causa da pregação do Evangelho, né? Também acabou que a Libras se difundiu no país. Então, assim, hoje, inclusive, tem um movimento assim, de crítica a intérpretes, né, cristãos, mas é necessário que não se esqueçam, na verdade, que fique fixado que as igrejas como um todo tiveram e têm um papel muito importante na difusão da língua. Da língua, sim, em contexto cristão de evangelismo, mas no contexto também da sociedade, porque hoje nós temos profissionais que são remunerados, antigamente não. E quem estava auxiliando as pessoas surdas nas escolas, nos atendimentos com profissionais de saúde, eram justamente esses intérpretes de igreja. Também os familiares, né? E pessoas que trabalhavam nas escolas, que muitas vezes eram as mesmas que estavam na igreja. E é assim ainda hoje, tá? Então, mas atualmente, inclusive, a comunidade surda tem ganhado uma visibilidade muito grande, dadas as diversas lutas durante décadas que se tem feito, né? E aí nós também temos uma mudança no padrão de formação desses profissionais. Por quê? Primeiramente, eram, né, pessoas da igreja, intérpretes de igreja, e ainda hoje temos uma quantidade enorme de profissionais que são cristãos e que atuam também no contexto religioso. E aí você tinha alguém que sabia o curso básico, né? Você sabia o curso básico, não. Tinha a noção básica e com a comunidade, com o contato, ia se desenvolvendo. Depois, nós tivemos o Exame Nacional de Proficiência, porque precisava-se de ter um controle da qualidade dessa atuação profissional, né? Porque não é simplesmente você chegar e mexer as mãos. Então, o governo federal lançou durante 10 anos o ProLibras, né, que eram feitos em capitais, era uma prova, né, famosa por ser difícil. E aí as pessoas que conseguiam ter um bom resultado, né, tinham um certificado ali de proficiência, e essa proficiência também é feita pelo CAIS, em modos que é o Centro de Assistência ao Surdo, se não me falha a memória. E também tem esse certificado de proficiência, ainda hoje existe em algumas localidades. Então, você poderia, através dessa prova de proficiência e com a aquisição desse certificado, a conquista desse certificado, poderia estar atuando como intérprete de Libras. Mas o ProLibras ele durou durante 10 anos apenas porque há uma intencionalidade que esse profissional ele se profissionalize. Se capacite. Isso, ainda mais. Então, atualmente, nós temos o quê? O curso o bacharelado em letras Libras. Então, você pode estar fazendo a licenciatura em letras Libras, você atuará como professor. O bacharelado em letras Libras, você atuará como intérprete. A faculdade, o curso superior de intérprete, hoje é obrigatório? Não, mas nós estamos nos encaminhando para isso. Inclusive, há um projeto de lei que eu decorei, alguns meses eu me esqueci, que visa o quê? Tornar obrigatório para a prática profissional a formação no ensino superior do bacharelado. Então, se você quer se tornar um intérprete de Libras, primeiramente, aprenda o básico.
né? Vá a um curso de Libras e esteja sempre em contato com a comunidade surda, porque a língua é viva, os sinais se modificam. Há sinais que você nem aprende, não aprende no curso, porque é algo ali daquela comunidade, daquela localidade, sabe? Então, esteja em contato e vá avançando. Há cursos técnicos, por exemplo, nas capitais, em Recife, nós temos um curso técnico de Libras. Aqui na nossa cidade não temos o curso técnico de Libras ainda. Mas, ou melhor, temos sim, do Estado. À medida que for aparecendo esses cursos, vá fazendo. Se você é da igreja, se aproxime dos irmãos surdos, se aproxime dos intérpretes, e aí, a partir disso, também se inscreva num curso superior, bacharelado, em Letras Libras. A minha resposta foi enorme, mas eu espero que você tenha compreendido, tá? Primeiro de tudo, aprenda Libras, o básico. Eli, eu já ia aproveitar que você estava falando aí sobre instituições, para você estar fazendo a indicação aqui de algumas instituições aqui na região do Vale do São Francisco que atendem, no caso, essa formação de Letras Libras. Bem, a instituição que eu indico sempre é o NUMEL, que é o Núcleo Municipal de Ensino de Línguas. Ele fica na Escola Saber, a escola do Saber, se não me falha a memória, é a escola municipal. É bem próximo do Templo Matriz da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Fica o Sindicato Rural dos Trabalhadores, na lateral dele, tem, entre ele e uma loja de noivas, tem uma rua estreitinha. É nessa rua, sempre no início do ano, abrem as inscrições. Então, quando for fevereiro, fique atento, porque assim, elas abrem no mesmo dia, as vagas se encerram. Então, se inscreva lá. Tem também alguns cursos do Estado. Eu não tenho lembrança se tem algum com as vagas abertas, mas se inscreve lá no MEL. Qualquer dúvida, vai na recepção e pergunta para ver se tem alguma outra escola com esse curso. E é gratuito, tá, gente? E você que tem interesse, ele já deixou aqui o encaminhamento, o caminho, né? Sempre abre no início do ano. Ela falou que sempre abre as vagas. E olha, a próxima pergunta é de que se trata o atendimento educacional especializado. E já gostaria de saber também de Matheus se ele teve um intérprete ao lado durante toda a vida escolar. Ele fala que sim, eu tive o acompanhamento especializado, né, estudando no AE. Em um turno estuda, no contraturno tem esse acompanhamento no AE. O que é o AE? É o atendimento educacional especializado. Isso. É uma forma de, no contraturno desse aluno, ele ter um acompanhamento personalizado à sua condição, enfim, a alguma dificuldade que tenha. Então, crianças, por exemplo, com autismo, elas são acompanhadas ali no contraturno. Crianças cegas são acompanhadas no contraturno para, enfim, se elas para aprender, por exemplo, o braille, né, aprender a tiflologia, né, de modo geral. Eu não sou expert na área, né? Tenho conhecimento bem vago, mas aprender a utilizar o soroban, utilizar o braille, para que nas aulas ela possa já saber o braille e ir acompanhando ali as leituras, já saber como utilizar os equipamentos para as operações matemáticas, entende? Então ela aprende como utilizar, como manusear, e na aula aplica. Em relação à surdez, às crianças surdas, também do mesmo modo, assim, ao ensino de Libras, ao reforço do português escrito, enfim, é algo personalizado, de acordo com as características, com a necessidade daquele aluno. Então, o aluno estuda no contraturno, se ele estuda de manhã, então, à tarde, ele vai ao AEE, se ele estuda à tarde, pela manhã ele tem esse acompanhamento. Olha, um domingo de muito aprendizado, viu? Uma tarde, assim, que Deus preparou para nós estarmos aqui aprendendo. Irmã Eli, ela nos ensinou durante essa tarde, juntamente com o cooperador Matheus Matias, um pouco mais sobre a questão da Libras. E já vou aproveitar para o cooperador Matheus Matias deixar uma palavra para os jovens, uma palavra de estímulo, como também já fazer os agradecimentos. Amém. Bem, o que eu deixo aqui é que é muito importante o conhecimento da palavra de Deus e estarmos sempre evoluindo nisso, né? E depois, a cada dia, né, tendo um maior conhecimento ainda. Fique à vontade também para os agradecimentos.
Você que está em casa, nesse momento, nós estamos recebendo aqui no programa Jovem Mais a irmã Livieira, ela que é intérprete aqui da nossa igreja, e o cooperador Matheus Matias. Eu quero agradecer a Deus, agradeço também ao convite, a minha mãe, a minha família pelo apoio. Muito obrigada. Amém. Eli, fique à vontade também para estar deixando uma palavra para os jovens da nossa igreja que têm interesse nessa área, como também os agradecimentos. Bem, eu gostaria de deixar um versículo para meditação. Que se encontra um versículo bem conhecido, que se encontra em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, você que tem o interesse de aprender Libras, né? Consagre ao Senhor, sim, esse seu desejo, esse teu aprendizado. Dedique a Ele, né? Porque pode ser tanto te auxiliará em tua profissão, mas também será um instrumento, né, para você pregar o Evangelho às pessoas. Então, consagre ao Senhor. Nossa, mas é tão difícil. Consagre ao Senhor, se esforce e com certeza você irá aprender. Esteja sempre em contato com os nossos irmãos surdos, se aproxime também dos intérpretes, que a gente vai ter o maior prazer de estar auxiliando. E eu gostaria aqui de agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, e ter a oportunidade de mostrar, né, o quanto é importante a Libras, em nosso contexto mesmo, no contexto cristão, no contexto religioso, de estar tendo a oportunidade de chamar a sua atenção para essa urgência que nós temos, né, de apresentar o Evangelho de Cristo às pessoas surdas, né? Então, eu me sinto feliz de poder estar aqui. Ó. Olha, gente, é necessário aprender Libras. Não sabe Libras ainda? É importante incluir em nossa igreja. Como eu faço isso? Se acalme, entre em contato com a pessoa. Você não precisa saber Libras para incluir o irmão surdo. Você faz isso antes mesmo de conhecer a língua. Então, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor também da nossa igreja, que ele apoia muito o trabalho com os surdos, sempre se preocupa, o que a gente precisa para desenvolver as atividades. Ele também não mede esforços, a gente entra em contato e ele é sempre muito solícito, como também agradecer aqui ao presbítero Ari Clébio e ao presbítero Adelmo, né, o presbítero Ari Clébio, o assistente aqui da área da Matriz, e o presbítero Adelmo da área 1, então são os presbíteros que ficam bem próximos aos nossos irmãos surdos. O presbítero Hélio também, que tem um carinho muito grande pelos meninos. Eles amam muito, tem um carinho muito grande pelo presbítero Hélio. Agradecer a vocês também pelo convite, né, por franquear essa oportunidade, e agradecer também à minha família pelo apoio de sempre, de sempre. Eu digo, gente, se eu não vou, meu galardão vai ser tão pequenininho. Agora, o que as pessoas podem pensar, nossa, é Eli. Não. Vocês não sabem a força-tarefa por trás de mim, em termos de família também, para que a gente consiga executar esse trabalho. E eu não posso deixar de agradecer as nossas queridas intérpretes de Libras. Algumas estão no processo de aprendizagem, mas eu já chamo intérpretes. São todas intérpretes. E já fica à vontade para estar citando o nome novamente da equipe. Pronto, a nossa querida irmã Maísa Rayane, ela que você viu durante o programa, ela está aqui, foge de câmeras, mas os meninos conseguiram mostrar ela. Nossa irmã Maísa Rayane é uma pessoa que, nossa, a gente deve muito a Maísa. A irmã Juliette Cristiane, a irmã Ruth Pereira, a irmã Gilma Batista, a irmã Jacira, que vocês viram aí no vídeo também, querida. Também a nossa irmã Joseane e Maiara, tá certo? E eu também integro a equipe. Então, que Deus continue abençoando, meninas. O galardão de vocês aí, só Jesus mesmo para dar, viu? Porque o trabalho que essas meninas têm, né, que a equipe tem para desenvolver, não é só chegar e interpretar. Há todo um trabalho por trás que é desenvolvido, e que Deus continue vos abençoando, tá, queridas?
Amém, glória a Deus. E olha, você que esteve acompanhando o programa desde o início, estivemos recebendo hoje aqui a irmã Eli Vieira, como também o cooperador Matheus Matias e a intérprete Maísa, que faz parte da equipe de intérpretes aqui do Templo Matriz. E também esteve no louvor a irmã Emanuele, da área 3, a irmã Miriam, da área 17, e no teclado o irmão Hudson, da área 2. E olha, foi uma tarde abençoada. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem culto. Já vai se preparando, porque Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Mas antes de terminarmos o programa, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento. Agradecer a irmã Eli Vieira. Eu preciso agradecer também às famílias. As famílias que Fica à vontade. nos dão, assim... Sem as famílias dos nossos queridos irmãos surdos, assim, a gente não tem como realizar esse trabalho. A gente tem muito o apoio de pais, de mães, de irmãos, de tios, tias, avós. Então, muito obrigada às famílias que cooperam com a gente nesse trabalho. Obrigada também aos nossos queridos irmãos surdos por estarem sempre conosco. A gente aprende muito com eles, por nos instruírem mesmo, sabe? Muito obrigada a vocês. A equipe ama os nossos queridos irmãos surdos e a gente sabe que vocês nos amam também, tá certo? A gente se ama. E olha, a produção lembrou aqui bem, durante a programação foi muito citado o assistente à congregação a qual o cooperador Matheus faz parte. Nesse momento gostaríamos também de mandar um agradecimento ao assistente. Qual o nome do assistente? Tem como ficar sabendo? É da Agrovila Maçangano, não é isso? É o presbítero Geraldo. Presbítero Geraldo da Agrovila Maçangano, área 13. Gostaríamos de deixar aqui a nossa palavra de gratidão pelo estímulo e o acompanhamento também ao qual dá o cooperador Matheus, assim como também ao coordenador da área, não é? Inclusive, o coordenador da área é o presbítero Geraldo Messias. Amém. Gostaríamos de deixar a nossa saudação. E olha, em clima final, já vamos de agradecimento. Gostaríamos de agradecer ao pastor Ailton José Alves, o pastor geral, o pastor local, o pastor Elci Ribeiro, bem como a supervisão das campanhas evangelizadoras, na pessoa do presbítero Samuel e também na pessoa do presbítero Ari Clébio. A equipe do programa Jovem Mais, irmã Juan Macena, que está como diretora semanal, semana, eu como apreciador, irmão Gabriel, como também a equipe de mídia e a equipe de transmissão que está aqui hoje. O irmão Júnior, o irmão Felipe, no som, o irmão Samuel Oben, dentre essa grande equipe. Olha, é um programa que vai ao ar todos os domingos, tanto através do YouTube como também do rádio, mas é uma grande equipe que está por trás. A irmã Luciana, a irmã Larissa, o irmão Daniel, o irmão Eliseu, cooperador não, Diácono Lucas, sobrinho, toda a equipe do programa Jovem Mais. E se Deus permitir, próximo domingo estamos juntos em mais um programa Jovem Mais. E olha, vamos encerrar com música. Quem vai estar louvando ao Senhor nesse momento vai ser a irmã Emanuele e a irmã Miriam. E já vou aproveitar o momento também para elas estarem deixando a sua palavra de agradecimento. Logo após, já estaremos encerrando o programa Jovem Mais. Irmã Emanuele e irmã Miriam, fiquem à vontade para estar agradecendo. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e também ao apoio, ao incentivo da minha mãe, da minha família, para iniciar esse curso de Libras, que é importante para incluir, né, os jovens na nossa igreja. E também quero agradecer pelo convite. Amém. Qual hino que as irmãs vão estar louvando ao Senhor? Amém. Iremos louvar o hino Feliz Será. Amém. Louvemos ao Senhor. Sem teu viver existe um vazio e já não podes cantar com os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás.